Vamos falar um pouquinho da guerra na Ucrânia. O país acusa a Rússia de migração forçada depois que o ministro russo disse que 1 milhão de ucranianos deixaram o país. Vamos para lá então conversar com o nosso correspondente Luiz Kawaguchi. Luiz, bom dia para você. Primeiramente, onde é que você está neste momento? A gente percebe que tem uma trincheira atrás, é isso mesmo? Conte mais. Isso. Eu estou na Praça Maidan, que foi onde começou a revolução em 2014, bem no centro da capital, Kyiv. Foi aqui que começou todo o movimento de a Ucrânia se aproximar mais do Ocidente, a Rússia não gostar muito dessa história. Tudo começou numa revolução aqui em 2014. E o que aconteceu foi que, numa entrevista à agência chinesa Xinhua, o chanceler russo Sergei Lavrov disse que mais de 1 milhão de pessoas saíram da Ucrânia e entraram em território russo. Entre eles, cidadãos aí de Donetsk e Luhansk, que os russos chamam de russos étnicos, e também estrangeiros, segundo o Lavrov. Só que a Ucrânia já vinha reclamando dessa história há muito tempo. A Ucrânia vinha falando que muitas pessoas não estão tendo opção, elas estão sendo obrigadas pela Rússia a entrar em território russo, porque a outra opção seria passar aí no meio do campo de batalha, passar no meio do fogo cruzado. E muitas até recebem, segundo a Ucrânia, informações falsas. A Rússia fala, olha, a capital do seu país já caiu, você só tem uma opção, é imigrar para a Rússia. A gente lembra que muitas cidades estão sem internet, estão sem energia elétrica e as pessoas não têm muita informação para decidir. E segundo a Ucrânia, essas pessoas acabam descobrindo dias depois que estão no meio da Rússia, em cidades como Omsk e Tomsk, a mais de 1.000, 2.000 quilômetros de distância do território ucraniano e algumas até em ilhas próximas ao mar do Japão. Ou seja, elas estão sendo distribuídos por esse território e não sabem se vão conseguir voltar mais para suas casas na Ucrânia ou pelo menos para território controlado pela Ucrânia. E a Rússia nega isso, obviamente, e também o chanceler Lavrov deu uma outra declaração. Ele informou que as sanções que estão sendo feitas pelo Ocidente contra a Rússia, e proibição de sistema SWIFT, sanções a bancos, sanções a voos, uma série de sanções, elas têm que entrar na mesa de negociação na hora de negociar a paz. Isso não é óbvio. Antes dele falar isso, o entendimento geral era que só depois de um cessar-fogo é que o Ocidente ia começar a pensar em levantar as sanções contra a Rússia. E o que o Lavrov está falando agora é diferente. Falou, não, a gente só vai parar a guerra se vocês levantarem as sanções. Então, ele subiu o tom de novo aí no campo diplomático. A gente tem que ver agora qual que vai ser a reação dos Estados Unidos e dos seus aliados na Europa. Pois é, né, Kawaguchi, bom dia para você. Você mencionou agora, inclusive, o chanceler russo, Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, né, e essa menção dele de que a retirada das sanções deve aparecer também nessas negociações de paz. Você mencionou isso e queria saber de você como é que estão funcionando os corredores humanitários, porque essa vinha sendo a grande preocupação nos últimos dias, de que os acordos vinham sendo sucessivamente desrespeitados, que os corredores prometidos não estavam operando. Isso agora tem finalmente funcionado ou ainda não? As pessoas que desejam deixar a Ucrânia ainda estão enfrentando dificuldades, Kawaguchi? Infelizmente, a notícia é ruim. Falhou toda a negociação. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele teve com o Vladimir Putin, depois teve com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o objetivo principal era fazer um corredor humanitário para a cidade de Mariupol, que fica ali no sudeste do país. Tem cerca de 2.000 civis e 2.000 combatentes que estão numa área de 11 quilômetros quadrados, uma siderúrgica da época soviética, que está completamente cercada pela Rússia. Então, já está há pelo menos 10 dias que não se forma nenhum corredor humanitário para tirar as pessoas de Mariupol, muito menos dessa região da siderúrgica. E esperava-se que ontem, na sexta-feira, fosse aberto o primeiro corredor humanitário depois de muito tempo. O presidente Putin falou que, em princípio, concordava. Só que passou o dia inteiro, veio à noite e nada de se formar esse corredor humanitário. Então, as pessoas continuam presas ali na região dessa fábrica de Azovstal e, fora isso, tem cerca de 80 a 100 mil pessoas em território controlado pelos russos na cidade de Mariupol,
e essas pessoas não estão conseguindo chegar em território ucraniano. Muitas delas estão indo em aventura, estão pegando seus próprios carros e passando no meio da linha do campo de batalha, no meio da linha de contato entre os dois exércitos, em viagens muito perigosas. Agora, Luiz, ontem a gente até chegou a noticiar aqui na Jovem Pan News que a OTAN fez um alerta de que essa guerra pode durar anos, né? Ela já vem se estendendo e que, inclusive, deve apoiar a Ucrânia durante todos esses anos. Qual a perspectiva, você que está aí vivenciando tudo assim tão de perto, inclusive foi atacado, né? Sofreu um ataque essa semana. É verdade, faz muito sentido o que a OTAN está falando, a Aliança Militar Ocidental, porque nessa segunda fase da guerra, que começou há cerca de menos de um mês, a Rússia está tentando tomar a região mais a leste do país, que se chama Donbás, que foi a região contestada desde 2014, que teve repúblicas separatistas. E o que a gente vê não é uma guerra de movimento, ou seja, uma guerra rápida que vai se resolver em poucas semanas. A gente vê o que se chama de guerra de atrito, quando se usa de muita violência para conquistar pequenos pedaços de território e depois tem contra-ataques, esses pedaços são reconquistados. O que eu estou vendo é isso. Eu estive na frente de batalha há poucos dias, eu vi muita batalha de artilharia entre Rússia e entre Ucrânia. Infelizmente, fui até pego por o fogo de artilharia russa pegou muito próximo do carro que eu estava. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, eu e outros jornalistas. Mas a gente vê uma intensificação do combate naquela região. E é um combate de atrito, um combate demorado. A Ucrânia fez várias linhas de trincheiras. Quando a Rússia pega a primeira linha de trincheira, eles correm para outra mais atrás, eles vão trocando território por tempo. Então, isso sim tem a ver, faz sentido o que a OTAN está falando, deve ser uma guerra que deve demorar bastante. Infelizmente, Luiz, e ainda bem que vocês estão bem e não sofreram nada mais grave. Se cuide aí, daqui a pouquinho a gente volta a te chamar. Obrigada pelas informações.